Graça e paz, meus irmãos amados, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é Roberto, do canal Eterna Aliança. Então, pessoal, acho que essa luz aqui deve atrapalhar. Vamos lá, mas vamos fazer um vídeo aqui. Vamos continuar falando sobre batismo, tá? Vamos falar hoje sobre o batismo que Felipe fez, né? Felipe fez no eunuco, nas águas, quer dizer, entre colchetes, águas. Burro! Mas vamos lá. Mas antes de falar do tal batismo de Felipe no eunuco, nós vamos pegar duas passagens antes para a gente compreender o seguinte. Primeiro estudo sobre batismo aí, eu falei, né, sobre João Batista, sobre o batismo em Cristo. E aí eu falei, mas se João Batista batizou Cristo e era necessário, quem batizou João Batista? A mesma coisa agora eu falo na segunda parte de batismo. Se Cristo, né, se Cristo foi batizado, mas aí João Batista falou que o verdadeiro batismo quem faria era Cristo. E aí eu pergunto, quando foi que Cristo batizou os apóstolos e discípulos? Se na verdade João Batista disse, né? Ele é que vos batizará no Espírito e no fogo. E aí entendemos, quando João Batista fala no Espírito e no fogo, já entendemos que não é a água física, né? Não é. Ali João Batista está falando de outra coisa. Batismo no Espírito e no fogo, ele não está falando que é na água. Tanto que João Batista ele diz, só estou recapitulando porque quem não viu o vídeo anterior já compreendeu mais ou menos. O próprio João Batista falou, eu faço isso, quer dizer, vos batizo, que a palavra batismo quer dizer limpeza e purificação, eu vos limpo com água, quer dizer, eu limpo a carne de vocês. Mas virá aquele que é mais forte que eu, ele que vos batizará no Espírito e no fogo, quer dizer, ele quem? O Messias. Então o próprio João Batista ele jogou dele fora. Ele falou, eu estou fazendo isso aqui nesse momento, mas quando o Messias vier, o dele é que vai valer. Esse aqui de água não tem mais importância. O batismo vai ser o dele. E aí, que passagem que está lá? Cristo mergulhando os apóstolos dele em água ou os discípulos em água, aonde ele disse que deveria ser mergulhado em água? Quando ele fala de batismo, ele fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando, limpando as pessoas e purificando com a palavra, limpando com a palavra, tanto que ele diz, vós já estáis limpo com a palavra que eu tenho vos dito. Então sabemos que não é a água líquida, física, né? É a água espiritual, a palavra dele é que limpa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, peguei a Bíblia aqui, botei na mão para ficar melhor a leitura. Vamos lá, irmão, abram em João 4, versículo 1 e 2. Olha até que como é que é meio esquisita essa escrita aqui, pelo menos nessa Bíblia que eu estou na mão. Olha a ambiguidade meio estranha, posso dizer que é estranha sim. Não acredito que as escrituras ou a carta, o que João escreveu dessa forma não. Olha como é que é meio esquisito. E quando, 4 versículo 1, tá? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, e batizava mais discípulos do que João. Beleza, tá dizendo que, né, Cristo batizava mais do que João. Aí agora entre parênteses, olha que estranho, no versículo 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava. Mas calma aí, no versículo 1 diz que batizava. Como é que no 2 está dizendo que ele não batizava? Mas os seus discípulos, quer dizer, Cristo não batizava, mas eram os discípulos que batizavam? Mas enfim, vamos dizer que os discípulos batizavam em nome de Cristo, vamos lá. E aí deixou a Galileia e foi outra vez para a Galileia. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Né? Então, versículo 1, 2 e o 3. E aí por diante. Mas só para trazer esse entendimento aqui do 1 e do 2. Uma ambiguidade. Diz que Cristo batizou, depois diz que ele não batizava. Quem batizava eram os discípulos. Então, muito, muito confuso.
mas sabendo que, né, como eu falei anteriormente, como João Batista mesmo explicou, que o batismo que Cristo faria não seria de água, seria no Espírito e no fogo, quer dizer, é interiormente, é uma limpeza e purificação interna. Vou repetir, ele mesmo disse: vós já estáis limpo com a palavra que eu tenho vos dito. E aí, nós não vemos Cristo, vamos lá, João Batista batizou Cristo, certo? E aí, Cristo batizou João Batista? Não, quem batizou João Batista? Aí João Batista morreu. E aí, quem batizou os discípulos de Cristo? Não relata isso. Até então, não relata. E aí nós vemos o que? Aí os discípulos é que batizavam. Mas que batismo é esse? E aí a gente compreende que é o batismo que os discípulos levavam a mensagem, levavam a palavra, e usando a palavra de Deus, são as boas novas, né, que é o Evangelho, eles limpavam as pessoas e convertiam, e as pessoas se arrependiam, se purificavam por dentro. Esse era o batismo, não de água, até porque eles eram peregrinos, entendeu? Imagina, tem muitos lugares secos que eles paravam, eles iam ficar mergulhando pessoas em água como? Então o intuito não é água líquida, é a água espiritual, é a palavra. É a palavra. Mas aí nós vamos lá agora, abram aí em João 20. João 20, no versículo 21 e 22, vamos no 21, fala assim, ó: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha aí, em João 20, o que relata aqui é que o Messias assoprou e ali deu para eles o Espírito Santo. E aí eu te digo, isso aqui, ele usou a água para mergulhar pessoas. Se João Batista falou que o batismo seria no Espírito, e diz que quem faria esse batismo era Cristo, podemos dizer que aqui nesse período o Messias batizou essas pessoas com o quê? Um assopro que veio o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? Espírito da verdade, não é? É o quê? É a palavra do Pai que habita em você com a verdade. Então vimos aqui que nada de água. Aí vamos lá agora em Atos 8, que é o teor do estudo é esse, mas eu trouxe só essas duas passagens com o entendimento lá de João Batista, né? E aí nós vamos ver o seguinte: Eunuco, que é um discípulo... Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Vamos abrir aí em Atos 8, versículo 26. E aí 26 até o 40. Aí eu vou ler um pouquinho mais rápido. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então repara aí, ó, adoração, vou parar aí no 27. Ele estava indo para Jerusalém para adoração. Resumindo, esse eunuco, ele não teve um encontro com Cristo, ele não conheceu a verdade do Evangelho. Por quê? Porque ele estava indo fazer exatamente o que o Messias condenou a mulher samaritana. O Messias falou que chegou a hora e agora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que não adoram no monte e nem em Jerusalém. Resumindo, o eunuco era mais um daqueles falsos adoradores que iam para o templo, né? Assim como o povo de Samaria ia para os montes, e aí o povo de Samaria achava que era no monte, o povo de Jerusalém achava que era no templo, e ambos dos dois eram falsos adoradores. Aí eu digo, quem vai para monte hoje em dia e vai para templos está descumprindo as escrituras. Resumindo, são anticristos, porque Cristo falou: não é para ir ali, aqui ou acolá, adoração, o Pai procura os verdadeiros. Quer dizer, os falsos são esses aí, que até hoje vão para templos, ou vão para monte fazer vigília, seja lá o que for.
Isso daí é Cristo que disse, não sou eu que estou falando. Isso daí foi ordem que ele deu para a mulher samaritana. Ele ainda diz assim, chegou a hora e é agora, em que o Pai procura os verdadeiros, quer dizer, porque os falsos eram os que adoravam. Então vamos lá, então aqui entendendo que o eunuco estava indo para Jerusalém para adorar. Resumindo, ele nada ainda tinha entendido das Escrituras. Ele não teve encontro com Cristo. E aí Felipe apareceu. Então Felipe vai lá e vai levar para ele a verdade das Escrituras, certo? Só que até então o eunuco não entendia nada espiritual. Então os judeus, né, as pessoas que faziam esse tipo de adoração, os judeus, né, eles precisavam ver para crer, eles precisavam ter coisas palpáveis, ter coisas visíveis também para poder entender. A fé deles não era uma fé que a fé significa firme fundamento das coisas que não se vê. Então a fé deles não era assim, eles eram como se fossem crianças ainda, que você precisa mostrar ali o beabá, precisa mostrar alguma coisa para dar de exemplo. Então mais na frente nós vamos entender o porquê que Felipe usou a água líquida, a água física, né, para poder batizar o eunuco, porque eles precisam ver para crer, entendeu? E aí o que acontece? Mas vamos lá, vamos chegar lá. Então aqui fala sobre adoração. No versículo 28, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Felipe. Olha isso, hein? O que o Espírito diz a Felipe. Felipe foi designado ali pelo Espírito. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Olha isso, o Espírito falou para Felipe ir até lá, ao carro onde estava, né, levando o eunuco. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías. Quer dizer, Felipe estava compreendendo que ele estava lendo o profeta Isaías. E disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como podereis entender se alguém não me ensinar? E aí tem mais um porém aí. Tanto ele não compreendia ainda a clareza das Escrituras, a clareza da graça, que o próprio João, a carta de João diz, não necessiteis de que alguém vos ensine, pois a unção que está em vós já vos ensinam todas as coisas. A unção que é do Espírito do Pai. O eunuco, ele não tinha o Espírito do Pai, que ele não conheceu a verdade, ele não conheceu o Evangelho. E o batismo ali, que nós vamos compreender, que foi feito do Felipe com ele, é um batismo usando a água para trazer o espiritual. E aí sim, né, conhecer a verdade. E aí eu não relata mais a história desse eunuco aqui, mas provavelmente ali, com aquele pouco tempo que ele teve com Felipe, ele compreendeu ali, né, o que era estar em espírito. Mas vamos lá que ainda tem algumas coisas para eu falar aqui antes que o vídeo ficar muito longo. E aí o que acontece? Então ele falou, né, como é que eu vou aprender se ninguém me ensina? Porque ele não tinha o Espírito do Pai, porque quem tem o Espírito do Pai não precisa que ninguém ensine. Assim está em 1 João 2,27. Mas vamos lá. E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. Então vamos lá, Felipe sentou com ele. Eu gosto de falar, de falar assim, porque assim dá para a gente entender. A gente entrando na história, parece que a gente está lá junto com eles, né? Então vamos ali imaginar que Felipe está ali sentadinho junto com ele. E aí vamos lá. E o lugar da escritura que lia era este. Olha só o que ele estava lendo de Isaías. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Então está falando tudo aqui, tudo é uma profecia de Isaías falando do Messias, né? Que ele foi açoitado, né? Ficou quieto, ele sujeitou toda aquela situação ali que precisava acontecer. Ele era o cordeiro, era o último sacrifício perfeito. Então vamos lá, no 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Eu estou sem óculos, gente, estou olhando meio complicado. Porque a sua vida é tirada da terra. Tudo que fizeram com o Messias. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Quer dizer,
eles não estavam compreendendo, ele não estava compreendendo ele estava lendo e não estava compreendendo, assim como os religiosos de hoje em dia, né? Então assim, ele lia, mas não compreendia. Então o Filipe foi ali e trouxe à luz as escrituras e mostrou para ele, ó, isso daí é uma profecia de Isaías anunciando o Cordeiro, porque aqui nesse período aqui Cristo já tinha sido morto e ressuscitado. Então Filipe ali, uma breve conversa que teve com ele, apresentou esse tal Cordeiro, que é o Messias, para ele, e que isso aqui já tinha acontecido já, entendeu? E aí o eunuco leu e falou, poxa, o profeta está falando dele mesmo? Ou de algum outro? Aí vem Filipe no 35 e fala, então Filipe abriu a boca e começando nesta escritura ali anunciou a Jesus, a Cristo, né, o Messias. Então ali eu imagino que Filipe deve ter ficado conversando com ele, né? Comentou quem era o Messias, que ele já tinha vindo, o que ele tinha feito para salvar a humanidade e tudo mais. Deve ter tido uma breve conversa que não relata aqui, mas dá para compreender que Filipe ficou ali conversando com ele, né? E por quê? Porque está dizendo, Eli anunciou Jesus, quer dizer, deve ter falado sobre Cristo. E indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água, olha isso. Provavelmente Filipe falou que o Messias veio, contou a história toda, né? Contou sobre João Batista. E aí o que aconteceu? O eunuco, com toda essa história, compreendeu na mente dele que a limpeza seria a água física, a água líquida, né? Então o Filipe, para poder ganhar o eunuco, para Filipe ganhar o eunuco, o que aconteceu? Ele usou novamente, assim como João Batista usou o elemento água para poder mostrar para as pessoas o espiritual, assim como o Messias usou as coisas físicas para mostrar o espiritual. O eunuco viu água. Por quê? Porque provavelmente Filipe falou com ele, né, sobre toda a história da água e tudo mais, que João Batista usou a água, mas que a verdadeira água é a palavra. Mas o eunuco provavelmente ainda não entendia as coisas assim em espírito, né? Porque ele estava muito preso no físico, vamos dizer assim. Indo ele caminhando, no 36, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Resumindo, foi Filipe que falou, tem água aqui, agora eu vou te mergulhar para te batizar. Ou foi o eunuco que falou, aqui tem água aqui, custa você me batizar aqui? Então, quer dizer, o eunuco que pediu, não foi Filipe que falou, tem água aqui, vem cá que eu vou te mergulhar para te batizar. Preste atenção. E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, já foi batizado. Ele não precisava ser mergulhado em água. Só que como ele estava crendo que precisava ser mergulhado, Filipe fez um ritual para que ele tentasse compreender, usando o elemento água fisicamente, ele pudesse captar que houve uma renovação, mas a limpeza não é da carne, como Pedro fala lá em 1 Pedro 3,21. O batismo verdadeiro não é o que limpa das imundícies da carne, mas sim o que limpa para a boa consciência para com Deus. Quer dizer, é a limpeza interior, é no entendimento. Aí vamos lá. Vamos continuar. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até então ele não sabia quem era, Filipe que anunciou. E mandou para o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Fez o ritual, né? Fez o ritual que não salva ninguém, ritual não salva ninguém. O que já foi salvo ali foi ele já ter dito que ele cria. Mas Filipe fez para quê? Para que ele pudesse acreditar e ter fé num elemento físico, sabendo que eu ainda creio que Filipe não precisava nem ter feito, mas acabou fazendo para trazer um entendimento espiritual, assim como o Cristo curava os cegos, usou até lama nos olhos, né, para poder curar os cegos, mas ali era um ato físico para poder trazer o espiritual, para dizer que Israel estava cega espiritualmente. E aí ele precisou fazer a cura física. Mais na frente a gente conversa sobre os milagres de Cristo. Mas eu dei só uma palhinha só para compreender. Assim como ele transformou a água em vinho, usou os elementos físicos
para trazer o espiritual, o que ele quis dizer? Ó, estou transformando água em vinho para mostrar na verdade o que eu vim fazer com o interior de cada um, mudar vocês da água para o vinho. O entendimento é esse. Então, só para vocês entenderem por que ainda foi usado a água aqui, já no período da graça. Ele usou um elemento físico. Vamos lá. Então, aí está dizendo que ambos entraram na água e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Quer dizer, ele foi passando e anunciava o evangelho. Ele não ficava mergulhando as pessoas em água. Ele ficava anunciando, ele ficava limpando as pessoas, purificando com a palavra do Messias. Porque o Messias falou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, é levar a palavra. Leve a palavra que vocês limpam as pessoas interiormente. Aqui ele não ficava mergulhando as pessoas. Foi um evento único com o eunuco. E aí, olha o mistério disso daqui. Vamos lá, o Espírito do Pai levou ele dali para lá. Quer dizer, ele saiu dali para lá e nunca mais ali teve encontro com o eunuco. Aí eu te digo, as religiões, trazendo para o mundo de hoje, encerrou aqui no versículo 40. Agora eu vou dar minha opinião aqui. As religiões hoje, vamos dizer que isso tudo fosse verdade, que precisa ser mergulhado em água. Vamos dizer que isso tudo fosse verdade, que não é. Né? Já estamos fazendo estudo sobre isso. Quem não viu o batismo de Cristo, volta aí no meu canal e assiste, que vocês vão compreender que isso que Filipe fez nada tem a ver com o espiritual em si. Ele fez um elemento físico, vou estar sempre repetindo isso. Fez um ato físico para que o eunuco compreendesse. Mas na verdade o eunuco, quando ele falou, eu reconheço que Cristo é o Filho de Deus, pronto, ali ele já matou. E aí, só que ele tinha, como o eunuco pediu para entrar em água, ele falou, não, é lícito, vamos lá, você quer entrar? Vamos lá. Foi uma coisa que nada tem proveito ali. Mas aí você vê que Filipe saiu dali, ó, o Espírito do Pai foi e tirou Filipe dali. Aí eu digo, trazendo para o mundo de hoje, é isso que as religiões fazem? Filipe, por acaso, quando mergulhou o eunuco, ele falou assim, ó, agora que você está batizado, começa a frequentar ali, ó, a minha denominação religiosa, eu vou te dar uma carteirinha de membro e, ó, ai de você de sair da minha denominação religiosa. E se quiser sair, eu tenho que te liberar. Vou pensar se te dou uma carta ou não de liberação. Ó, e a partir de agora que você foi batizado, começa a me dar dízimos, ofertas, entendeu? Vamos cantar para Deus, bater palma para Deus. Você começa a frequentar aquele templo ali, ó. Sabe aquele templo que está ali? Aonde está isso nas escrituras? Aonde Filipe construiu um templo religioso para levar as pessoas para dentro? Você vê que ele saiu dali, foi para outra cidade, anunciar o evangelho, quer dizer, e mostrar para as pessoas, e limpar as pessoas por dentro com a palavra. Então você vê que o amparato que fazem hoje de mergulhar as pessoas em água é um ritual para prender as pessoas dentro da denominação religiosa. É um ato de prisão. Entendeu? Então nós vemos que o que Filipe... Porque eu estou falando isso porque a religião gosta muito de pregar esse batismo de Filipe, que é batismo de água. Não, o batismo foi quando o próprio fato de Filipe ter anunciado a verdade, anunciado Cristo, ali ele já foi praticamente já batizado. E aí quando ele fala, eu creio que Cristo, é o que ele não conhecia, quando ele fala, eu creio, pelo que você me falou, eu creio no Filho de Deus. Entendeu? Pronto, já foi batizado. Só que Filipe, para dizer assim, pronto, você não quer ser mergulhado? Não foi Filipe que se prontificou. Ele que falou, poxa, eu quero. Tem água aqui, por que você não me mergulha aqui? Ele falou, vamos lá. E aí Filipe fez isso para agradar o eunuco, para que o eunuco tentasse fincar na mente dele, porque eles só precisavam ver coisas físicas. E aí Filipe foi lá e fez aquilo que o eunuco pediu para ver se entrava na cabeça do eunuco. Assim como, vou repetir, assim como o Messias fazia os milagres físicos para ver se entrava na mente das pessoas. Ó, eu não curei você fisicamente, é assim,
Só que por dentro, abram seus olhos espirituais. A cura não é física que eu vim fazer, eu vim trazer a cura espiritual. Por isso que ele dizia para o povo lá, para os líderes religiosos: vocês são guias cegos guiando cegos. É cego físico? Não, cego espiritual. Tudo que foi feito fisicamente, inclusive no período da graça, as coisas físicas, você traz para o espiritual. Inclusive o mergulho aí de Filipe com o eunuco. Não é água física o entendimento, era para trazer o espiritual da coisa, mas precisou fazer um ato físico. Mas é isso, pessoal, o vídeo, para não ficar muito longo, agradeço a todos aí. Não terminei, ainda falarei mais alguma coisinha aí sobre o batismo. Vou ver se eu faço mais um vídeo só falando sobre o batismo, que tem mais alguma passagenzinha aí. Tem Romanos que fala sobre batismo, tem o próprio Pedro, já falei em alguns vídeos aí, nos 2 vídeos, tanto nesse como no outro, mas eu vou ainda falar alguma coisa que ainda tem Pedro, né? Pedro batiza, né, o centurião. Então eu vou trazer essa passagem também aqui para a gente fechar esse estudo de batismo. Espero que vocês tenham entendido, não o físico, mas tenham usado o físico para trazer para o espiritual. Beleza, pessoal? Um beijo no coração. E outra coisa, para finalizar, não foi um batismo ali na religião evangélica, nem católica e nem judaica, tá? Nem católica, nem evangélica, nem judaica, e nem religião nenhuma. Filipe não seguia religião nenhuma. Filipe foi levar somente o evangelho. Quem segue Cristo não segue religião. Segue o evangelho, segue o Messias, porque só o Messias é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é por intermédio de religião, não. Tá bom, pessoal? Espero que tenham compreendido. Beijo no coração. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like lindo e maravilhoso. O canal Eterna Aliança. Vem comigo para o próximo vídeo, hein?